Tem uma frase que reflete muito a vida da maioria dos homens hoje em dia. A vida do homem começa mesmo aos 30 anos. E também aquelas outras frases, né? Homem é que nem vinho, melhora com o tempo. Isso só é meio que um papo de boteco ou coisa assim parecida. Mas, porém, tem uma coisa que vai te surpreender e também tem uma base científica real por detrás dessa história toda, dessas frases, né, atribuídas ao homem com relação à idade dele, que para muitas pessoas é uma verdade que ninguém quer aceitar. Então, se você ficar no vídeo até o final, você vai entender sobre a neurociência, dados da psicologia e até estudos sociais e, é claro, a minha opinião sobre tudo isso, que se você já tem uma opinião formada sobre esse assunto, possivelmente vai expandir ainda mais a sua base de conhecimento e também pode até mudar a sua opinião sobre isso. E não, deixando claro, não é machismo nem uma conversa fiada. É pura ciência baseado em dados reais. E também não posso deixar de citar aqui que essa sugestão de tema de vídeo foi feita pelo inscrito Samur Kaed, que basicamente ele sugeriu uma ideia de vídeo sobre por que a vida do homem começa aos 30 anos. Então eu quero fazer uma pergunta logo de começo para vocês deixarem a resposta com sinceridade aqui nos comentários. Será que é verdade mesmo que essa ideia de que a vida do homem começa aos 30 anos é realmente uma verdade? E se você é um homem que está entre seus 18 até seus 30 anos, você já parou para pensar que a sua idade será mesmo que vai refletir nas suas conquistas? Comente aqui abaixo, eu já pensei. E antes de começar o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que ajuda muito no engajamento aqui do canal e também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E claro, não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu trago sempre aqui para vocês, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação do vídeo e também melhorar na parte da edição, melhorar também o setup aqui do meu PC e, é claro, também dar um gás a mais financeiramente. Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, para começar esse assunto, deixa eu falar uma coisa primeiro que vai te chocar. Você sabia que o cérebro masculino só termina de se desenvolver completamente por volta de 25 anos? E olha, gente, isso não é uma teoria conspiratória, não. Isso tudo está documentado em estudos de ressonância magnética. Segundo uma pesquisa que eu encontrei de neuroimagens, mostraram que o cérebro masculino não está completamente desenvolvido até os seus 25 anos de idade, enquanto as mulheres experimentam uma taxa de maturidade por volta dos 21 anos. E cara, isso significa que biologicamente falando, ok, os homens, né, nós literalmente somos meio que, na questão do desenvolvimento neural, meio que atrasados bem entre aspas, entende? Isso na questão do desenvolvimento neural, ok? Não é outro tipo de coisa que você pode estar pensando. Tanto é que se vocês já ouviram médicos falando, estudiosos falando que, por exemplo, como o desenvolvimento masculino é por volta dos 25 anos de idade, até na questão da impulsividade, até na questão de usar certos tipos de substâncias, né, Eli, termina com A, pode prejudicar muito no desenvolvimento neural masculino, né, que basicamente é o chamado córtex pré-frontal, né, que é aquela área responsável por tomada de decisões, controle de impulsos, planejamento, empatia. Se tiver alguma alteração, né, alguma influência externa, que nem eu falei para vocês, como drogas ilícitas ou até lícitas, estresse crônico e ambientes tóxicos, cara, afeta negativamente o desenvolvimento das conexões neurais e aumenta os riscos, né, de transtornos mentais, ansiedade e dependências de certos químicos, entende? Então, teoricamente, né, baseado em estudos neurológicos, é uma verdade, né, nesse quesito o homem desenvolve um pouquinho mais tarde do que a mulher, sabe? E dando um gancho nisso, tem uma coisa que pode interessar de verdade você. Você já parou, por exemplo, para pensar no que significa ter um cérebro em desenvolvimento até os 25 anos?
Cara, basicamente é como fosse uma revolução no modo de entender a masculinidade, por exemplo. Que nem eu falei pra vocês, não existe uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que basicamente é uma área logo ali atrás da testa. E essa região é praticamente tudo que nos define como adultos maduros. Tomada de decisões, controle de impulso, planejamento a longo prazo, regulação emocional. É tipo como fosse um CEO do cérebro, sabe? Basicamente é isso. E aqui vem um ponto mais interessante. O cérebro como um todo aumenta de tamanho até por volta dos 30 anos, quando então começa a perder volume muito suavemente. Isso significa que, biologicamente, os homens estão literalmente crescendo até os 30, sabe? E pensa assim comigo, quantos caras você conhece, possivelmente pode ser você, que aos 20 e poucos anos tomavam decisões que hoje eles olham pra trás e falam, cara, por que eu fiz isso? E isso, na grande maioria das vezes, tá? Não tentando justificar as ações, mas olhando pra essa lógica mais científica, né? Não fazendo juízo de valor, mas sendo um pouco mais científico nesse sentido. Muitas vezes não é aquela falta de inteligência, é às vezes literalmente o cérebro que ainda está em processamento de amadurecimento. E o mais louco é que isso explica muito de comportamento que a gente vê por aí. Aquele cara de 22 anos que faz cada loucura, que não consegue focar em objetivos de longo prazo, que vive muitas vezes na base de impulso. Muitas vezes, né, o cérebro dele literalmente ainda não tem essas ferramentas neurológicas completas para ser diferente. E lógico, gente, eu sei que existem exceções, não são todos os homens que têm 20 e poucos anos que têm esse tipo de atitude, mas de uma maneira geral, como estudos mostram, que isso acontece. Que nem eu já deixei claro, eu não estou falando isso para justificar comportamento irresponsável, ok? Eu estou falando para vocês entenderem que existe sim uma base biológica para essa transição que acontece com os homens da faixa dos 20 e poucos anos até os 30. Até aqui vocês estão entendendo? Se sim, comente aqui ok, para me saber. Mas também espera aí, porque se fosse só uma questão biológica, seria meio simples demais, né? Só que na realidade é que existem outros fatores que se somam a essa questão neurológica que eu falei para vocês no começo e criam esse fenômeno dos 30 anos, que é a idade auge, né, dos homens. Então eu posso já falar da questão da pressão social. Na nossa sociedade, querendo ou não, existe uma expectativa muito clara sobre o que um homem deveria ter alcançado aos 30. Tipo, carreira definida, estabilidade financeira que pesa muito, relacionamento sério, duradouro, talvez até uma família, filhos. É que nem eu já fiz vários vídeos aqui explicando, uma espécie de checklist, né? Um script que você tem que seguir à risca para ser considerado bem-sucedido e também uma ferramenta útil para a sociedade, principalmente na questão social da masculinidade adulta. E diferente, né, das mulheres que historicamente também sempre tiveram pressões sociais desde muito cedo, como casamento, filhos, que eu já fiz vídeo aqui também, vou deixar aqui no card. Os homens que meio que ganham, teoricamente, uns anos extra, né? Bem mais ou menos, né? Mais tolerante com um cara, sei lá, de 20 e poucos anos que ainda está se encontrando, né, na vida, do que muitas vezes uma mulher da mesma idade. E isso cria uma dinâmica curiosa. Enquanto as mulheres são empurradas para a maturidade mais cedo, que possivelmente você já reparou isso, não preciso nem citar exemplos aqui, pois você pode ser um exemplo claro disso. Os homens têm uma espécie de moratória social até os 30. É como se a sociedade dissesse: relaxa, cara, você ainda tem tempo. Mas, porém, entretanto, todavia, existe sempre o lado B nessa história toda. Quando você bate os 30 anos, a cobrança vem com tudo. De repente, aquele cara que aos 28 ainda era visto como jovem, descobrindo a vida, desbravando o sentido da vida, aos 30 já é julgado se não tiver as coisas no lugar, não tiver já se estruturado socialmente, financeiramente. E com isso não dá pra me deixar de falar da questão da grana, né, que é um ponto que não dá pra gente ignorar, principalmente se você é um homem. A mulher às vezes nem tanto, né, mas o homem é muito mais cobrado, porque a questão financeira é um dos pilares mais importantes dessa história dos 30 anos para o homem.
Ó, pensa assim comigo, estatisticamente, a grande maioria dos homens só começa a alcançar estabilidade financeira real depois dos 25, 30 anos, dependendo de caso, mas de uma maneira geral é por volta dessa idade. Esse demasiar é ainda mais para frente, e isso não é por acaso. Tem a ver com o tempo necessário para desenvolver competências no quesito profissional, experiências, ter aquele famoso network que muitas pessoas concordam, outras não, que é aquela construção da rede de contatos, né. E gente, se você não nasceu num berço de ouro, se você não é herdeiro, a realidade nua e crua é essa, cara. Se você levar em consideração um jovem, sei lá, com seus 22, 23 anos, ele tá ganhando aí um salário mínimo, né, morando ainda com os pais. Raras exceções que nessa idade tem jovens que estão ganhando rios de dinheiro, já tem estabilidade financeira, só que são a minoria, entende? A realidade, principalmente aqui do Brasil, e se você dá uma pesquisada até em outros países, é que o jovem homem é muito mais complicado você já ser estruturado financeiramente tão cedo assim, né, para a grande maioria. Ainda mais hoje em dia, né, que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e complexo, né. Eu já fiz vídeo aqui explicando sobre a questão da economia do Brasil, a questão sobre por que muitos jovens não querem mais trabalhar na CLT, a questão de trabalhar em supermercados. Porque, gente, se vocês já trabalharam em uma CLT, em um serviço aí que só explorava vocês, vocês sabem muito bem que não adianta nada você trabalhar naquilo que muitas vezes você não vai ter uma perspectiva de melhora, você vai se ver daqui a 10, 15 anos no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário, que aí chega aos seus 30 anos e você tá com uma condição quase ínfima daquilo que você começou, entende? Aí por isso que muitos jovens se frustram, trocam de carreira, porque a construção da carreira sólida, né, dependendo da área que você vai atuar, demora tempo, né? Que nem eu falei pra vocês, um jovem de 20 e poucos anos está trabalhando no serviço X, ganhando o salário mínimo, ele quer conquistar coisas maiores, aí ele tem que estudar, certo? Tá fazendo uma faculdade, aí depois ele tem que fazer estágio, aí depois do estágio ele vai ver, ele já tá com quase 30 anos, aí depois ele vai ter que arrumar um emprego na área, e se ele conseguir arrumar um emprego na área que ele se formou, aí depois disso ele vai ter que ter experiência naquele ramo, vai ter que ter rede de contato, né, vai ter que ter, por exemplo, se ele trabalha com advocacia, vai ter que ter o nome, ou ele tem contatos de pessoa do alto escalão para recomendar ele, entende? E isso eu estou falando superficialmente, porque tem áreas que se você formar, até mesmo se você não quer fazer alguma faculdade em questão, mas qualquer ramo profissional, até mesmo digital, você vai ver que leva tempo, né? São exceções, que nem eu falei para vocês, que podem de uma hora para outra, cara, estourar. Tipo, no quesito aqui no digital, você, sei lá, postar um vídeo, bater milhões de visualizações, todo vídeo que você posta bate milhões de visualizações, você tem uma alta taxa de retenção, o seu RPM é alto, inscritos, isso, aquilo. Aí, né, com a idade, você já consegue se estruturar. E também financeiramente, sei lá, você pode ter uma rede de contato enorme, independentemente da área que você vai atuar, você já está confortável, porque você já sabe que tem uma rede de apoio por detrás de tudo isso que acontecer. Então, essas exceções de jovens são aqueles que se destacam dos demais. Porém, na grande maioria das vezes, você vai ter que construir sua casa por tijolinho, entende? Não é uma questão que, ai, todo homem é imaturo ainda, que não tem ambição. Mas se você só parar para pensar um pouquinho, você vai ver que não é bem assim, cara. A vida é difícil para todo mundo, especialmente quando se fala muito, né, que o homem aos 30 anos está no auge. E se você chega aos 30 anos no quesito financeiro e não está nas expectativas ou até superando aquilo que todos esperam de você, você acaba se frustrando e vê em você como uma ferramenta que não tem mais serventia. E lógico também, dá para me falar de algo que todo mundo sente, mas nem sempre entende. Por que os relacionamentos dos homens ficam mais maduros depois dos 30? Cara, tem a ver com desenvolvimento emocional mesmo. Que eu também já fiz um vídeo aqui explicando, só que envolve um pouco da questão do feminino, né? Porque ela se atrai mais pro homem mais velho. Só que nesse vídeo em questão, envolve aquela capacidade meio que de se colocar no lugar do outro, sabe?
de entender que o relacionamento não é sobre ganhar ou perder, é de se complementar um ao outro, sabe, de uma forma bem mais clara. E são habilidades que se desenvolvem com o tempo. E principalmente, né, que nem eu falei pra vocês, biologicamente, neurologicamente, na maturação do córtex pré-frontal. Cara, eu acho que vocês já viram, homens mais jovens reclamando que as mulheres só querem homens mais velhos. E não é uma questão de idade cronológica, tem a ver meio que da questão de maturidade emocional. Por exemplo, uma mulher de 25 anos, geralmente já tem desenvolvidas certas competências emocionais que um homem da mesma idade que está em desenvolvimento. E de uma maneira geral, ok? Não totalizando. E não é uma crítica, né? É apenas biologia. E entender isso pode ajudar muitos homens, né, mais novos a ter paciência consigo mesmo, né, e investir no próprio desenvolvimento emocional. E essa frase que muitos atribuem, né, a partir dos 30 anos é o auge do homem, né, é o sucesso do homem. Só que meio que tem um perigo nisso tudo, que se você automaticamente associar que você chegando aos 30 anos, você automaticamente vai ter sucesso, dinheiro, felicidade, é apenas um mito. Não existe uma mágica, não existe uma fórmula certa. O que muda é a sua forma, muitas vezes, de enxergar a vida. E também a outra armadilha é a comparação, principalmente nas redes sociais. Parece que todo mundo com 30 anos já está milionário, casado, tem filhos, estruturado, viajando ao mundo, aproveitando a sua vida ao máximo. E isso para muitas pessoas, né, tanto homens com 30 anos ou até mais, ou até jovens, gera uma sensação meio que de atraso e o que eu estou fazendo da minha vida? Mas, cara, cada um tem seu tempo, cada um constrói sua história. Uns vão conquistar mais cedo, outros mais tarde. Alguns, né, brilham aos 25, outros aos 40, aos 50, aos 60. Não existe relógio universal para todo mundo. O que realmente importa é o ritmo da sua jornada e não da comparação constante com o próximo, sabe? Então, para fechar esse vídeo, se você chegou até o final dessa conversa, eu espero que sim. Eu acho que deixei bem claro dessa história, né, de que a vida do homem começa aos 30. Não é aquela coisa que muitos pensam que é mais nem desculpa. É uma realidade biológica, psicológica e social complexa. Que o importante é entender que o desenvolvimento humano, principalmente para o homem, não é linear e cada fase da vida tem suas características e potencialidades. O cara de 20 anos muitas vezes tem mais aspectos para explorar coisas, testar coisas, e o cara de 30 muitas vezes são para construir, consolidar algo. Só que isso não é automaticamente que você vai seguir à risca tudo isso. Pode até ser ao contrário, né? O cara de 20 e poucos anos, muitas vezes são mais maduros, tem uma mentalidade mais amadurecida, tem aspectos mais já planejados do que um homem de 30, 40 anos, ok? O importante que eu quero deixar para vocês é que cada um tem seu tempo. E essa famosa frase atribuída para muitos homens, que aos 30 anos, que é a idade que a vida começa para o homem a partir dos 30 anos, mas na verdade, de fato, cada um vai seguir seu rumo com o seu tempo. Mas eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu mostrei para vocês? Ou você acha mesmo que a partir dos 30 anos é realmente quando o homem começa a viver a vida no seu ápice? Deixe a resposta nos comentários. E se você tem outra sugestão de tema de vídeo, também comente aqui. E antes de sair do vídeo, não se esqueça do quê? Sim, do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.